Olá, eu sou o professor Estevão Gandhi, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. E hoje estamos aqui mais uma vez começando um programa Saber Direito Responde. Hoje nós temos aqui a presença de três alunas do curso de Direito que vão poder participar do programa conosco. E eu passo então a primeira pergunta para que elas venham a trazer os pontos relevantes da nossa disciplina do nosso curso ao longo dessas aulas. Eu estou aqui com a Larice, com a Tamires e com a Juliane. Vamos lá? É possível demitir o empregado por justa causa no curso do aviso prévio? Veja bem, no curso do contrato de trabalho, o empregado provavelmente vai receber um aviso prévio. Esse aviso prévio pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Quando a gente vê uma pergunta nesse sentido, se eu posso ou se eu não posso dispensar o empregado no curso desse aviso prévio tem que ser trabalhado. A gente vai pegar e vai fazer uma análise. No curso do aviso prévio, se ele está cumprindo esse aviso, ele estava sendo dispensado sem justa causa. No meio do caminho do aviso, que isso é pelo menos uns 30 dias, isso se a gente não considerar um aviso prévio proporcional, se o empregado cometer uma falta grave, automaticamente nós poderemos dispensá-lo por justa causa. Isso vai ser de extrema relevância? Vai, porque as verbas trabalhistas desse empregado vai ser completamente afetado. Por exemplo, numa dispensa sem justo motivo, esse trabalhador tem direito ao aviso prévio, às férias proporcionais, o 13º salário proporcional, ele tem direito a sacar o seu próprio FGTS, ele tem direito a uma indenização de 40% que vai incidir sobre o FGTS, sem contar os direitos adquiridos. A partir do momento em que no curso do aviso prévio ele comete a falta grave, aquelas verbas que ele teria direito, ele deixa de receber. Ou seja, ele não vai mais ter o restante do período do aviso, ele não vai ter direito ao 13º salário, ele não vai ter direito às férias proporcionais. O FGTS, que numa outra hipótese ele poderia fazer o levantamento, o dinheiro já vai ficar retido, ele já não vai mais poder sacar. E ele não vai ter direito àquela indenização de 40% porque ele simplesmente deu motivo ao rompimento da relação empregatícia. Então é uma situação bem peculiar. O trabalhador acha, muitas vezes, que só porque está próximo dele ser dispensado, próximo do contrato acabar sem justo motivo, ele não poderia ser dispensado por justa causa. Pode sim, sem nenhum problema. Inclusive, nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que relata justamente essa parte. É a súmula 73 do TST. Professor, o atraso no pagamento do salário é uma falta grave praticada pelo empregador e quais são os efeitos disso? Veja bem, o salário, nós normalmente costumamos dizer que o salário tem natureza alimentar. Então, o empregado não pode ficar sem receber salário nem um único mês. Ele trabalha 30 dias contínuos e recebe o pagamento do salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Se esse empregado, em tese, ficar sem o salário, consequentemente, ele fica sem um alimento e, consequentemente, ele vai morrer de fome. Então, é basicamente isso. Esse é o pensamento da justiça social, que é a justiça do trabalho. Ficar sem receber o pagamento do salário, ou então ter um atraso nesse pagamento, acarreta o que especificamente para o empregado? Primeiro, as contas continuam chegando na casa dele. Segundo ponto, o risco da atividade econômica é do empregador, não do empregado. Então eu, empregado, não quero nem saber qual foi o motivo do atraso. O fato é que no dia certo, o meu pagamento deve estar ali. E se por um acaso o seu empregador não efetua o pagamento, o empregador deixa de cumprir uma das obrigações do contrato de trabalho. Quando você faz um contrato, você celebra um contrato de trabalho, numa das cláusulas está escrito: eu vou prestar o serviço durante o mês inteiro, em contrapartida receberei o meu salário. Se por um acaso o empregador deixa de efetuar o pagamento ou atrasa, ele deixa de cumprir uma das obrigações do contrato, que consequentemente vai acarretar no que a gente chama de rescisão indireta do contrato. Na rescisão indireta do contrato, acarreta justamente o rompimento de uma relação empregatícia, o rompimento dessa relação empregado e empregador, mas por um simples motivo, uma falta grave praticada pelo empregador. Então, lá no artigo 483, especificamente na linha D da CLT, ele vai dizer, olha, quem descumpre o contrato de trabalho, quando o seu empregador descumpre as obrigações oriundas desse contrato, ele simplesmente pode dar o contrato por rompido. Só que ele, empregador, normalmente não aceita isso. Então, o empregado vai ter que demandar contra o empregador na Justiça do Trabalho e o juiz vai declarar que o contrato, além de ter sido rompido, foi rompido por falta grave cometida pelo empregador contra o empregado. Então é plenamente possível e esses são os efeitos. É o rompimento da relação empregatícia. Professor, o empregado que tem estabilidade, ele pode ser demitido por justa causa? Veja bem, o empregado com estabilidade. Estabilidade é uma garantia no emprego.
Então, é uma garantia ou então um sistema de garantia, a fim de que esse empregado não seja dispensado imotivadamente. Quando o empregado tem estabilidade, muitas vezes ele acha que a estabilidade faz com que o empregador nunca venha dispensar esse empregado. E isso não é correto. Isso não é uma afirmativa verdadeira. Quando nós vamos fazer uma análise daquele empregado que tem estabilidade, a única hipótese, em tese, de ser legal a dispensa desse empregado é se por um acaso ele cometeu uma falta grave. O empregado que tem estabilidade não pode ser dispensado sem justo motivo. Se ele for dispensado sem justo motivo, ele pode pleitear a reintegração no emprego, ele vai voltar de uma forma ou de outra. Agora, quando o empregado comete uma falta grave no curso dessa estabilidade, não existe estabilidade que venha a resistir. Vou dar um exemplo. Imagina só que tem uma gestante, a mulher está grávida, ela tem estabilidade desde o momento em que confirma a gravidez até 5 meses depois do parto. Se existe esse período estabilitário, em tese ela não poderia ser dispensada porque ela tem esse respaldo da letra da lei. O fato é que no curso dessa estabilidade, ela foi flagrada furtando a empresa, ou então agrediu fisicamente o empregador. Será que uma estabilidade, ela ultrapassa aquela fidúcia, aquela confiança que existe entre empregado e empregador? Ela não pode ultrapassar. Então, uma das hipóteses que nós podemos dispensar empregado por justa causa, mesmo tendo a questão da estabilidade como sendo uma garantia no emprego. Tudo bem? A postagem de e-mail com conteúdo pornográfico acarreta penalidade ou ao empregado? E-mail pornográfico. Isso aqui é um tema muito debatido hoje dentro do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente quando se trata de grandes empresas. Porque, veja bem, o e-mail pornográfico não é quem recebe que efetivamente vai ser dispensado, mas normalmente quem envia. Você tem que receber de alguém. Então, vamos imaginar que tem um e-mail, e esse e-mail é uma caixa postal, uma caixa de e-mail corporativo. Pelo e-mail corporativo fica mais fácil. No e-mail corporativo, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o empregador pode ter acesso a todo o conteúdo e isso não viola os direitos e garantias fundamentais desse empregado. Então, veja bem, se o empregado recebeu em mensagem, e-mail, com conteúdo pornográfico, a partir do momento em que ele clica, que ele acessa aquele conteúdo, que ele vê que é pornografia, de imediato ou ele deve fechar ou ele deve deletar. O grande mal hoje do empregado, principalmente quando se tem empregado homem do sexo masculino, é que ele não se contenta então somente ver o conteúdo, ou então ele não se contenta e na hora que vê que a pornografia identificou, ele fechar o conteúdo do e-mail. O que ele resolve fazer? Ele resolve repassar o e-mail para os colegas. É aí que está o grande problema. Até o momento em que ele simplesmente recebeu o conteúdo do e-mail e ele viu que é pornografia, ele deve fechar. Mas se ele simplesmente recebeu e repassou, no momento em que ele fez o repasse, o empregador já tem o domínio daquela mensagem que está sendo enviada e automaticamente pode dispensar esse empregado por justa causa. É claro que a gente tem que agir com razoabilidade. Já vi situações, já emiti parecer a respeito, onde um empregado, um excelente empregado, nunca teve uma falta e simplesmente encaminhou para um colega um e-mail pornográfico. A empresa, agindo com razoabilidade, proporcionalidade na medida, simplesmente resolveu dar uma advertência ou uma suspensão. No caso, deu uma suspensão de 2 dias para que esse empregado ficasse atento em relação ao conteúdo da mensagem e não viesse a propagar esse tipo de mensagem. E tem mais um outro ponto. O outro ponto é que, dependendo do conteúdo da mensagem, se o empregador tiver conhecimento, se ele efetivamente viu, essa mensagem pode trazer uma repercussão na esfera penal. Imagina só, que são fotos de mulheres e crianças nuas. Olha só, a gente está aqui diante de um fato onde envolve a questão da pedofilia tão combatida. O empregador tem por obrigação ir lá fazer um registro de ocorrência? Não tem obrigação. Mas numa função social que normalmente as pessoas devem desenvolver e devem desempenhar na sociedade moderna de hoje, o mais correto seria tomar uma providência em relação àquele empregado que está procedendo dessa forma e, consequentemente, comunicar à autoridade policial a respeito do fato ocorrido, levando uma cópia das mensagens para que essa autoridade policial tome as providências. Então, é plenamente possível dispensar um empregado por justa causa. O empregador tem plena ciência daquilo ali, ele tem plenas condições de dispensar esse empregado, conseguindo provar, que essa é a parte mais importante. É conseguir provar. Se for em um meio particular, por exemplo, o empregador não tem condições de provar, porque ele não tem acesso à senha do empregado e tem acesso ao conteúdo da mensagem. Então, se for e-mail
pornográfico de e-mail corporativo, o empregador tem possibilidade de tomar uma providência e dispensar o empregado por justa causa. Se for um e-mail particular, a probabilidade dele conseguir provar é mínima, mas pode ser que ele consiga provar por outros meios. Uma prova testemunhal que estava passando e viu o empregado acessando um conteúdo pornográfico, vídeos pornográficos, fotos pornográficas ou coisa do tipo. É uma possibilidade de se provar, mas é um pouco mais complexo, é plenamente possível também. Tudo bem? Professor, as filmagens em banheiros ou vestiários, elas são hipóteses de rescisão indireta? Filmagem em banheiro e filmagem em vestiário. Será que é uma hipótese de rescisão indireta? Será que o empregador ele comete uma falta grave nessa situação? Veja bem, a revista é plenamente permitida. Quando eu falo revista, é revistar a bolsa do funcionário. Revistar no final do expediente ou então na hora que o funcionário está entrando dentro da empresa para saber quais são os pertences, o que ele está efetivamente carregando. Agora, o que é proibido é a revista íntima. A partir do momento em que o empregador coloca câmeras, ou na sua própria casa, ou então no estabelecimento como um todo, não tem nenhum problema. O problema é quando ele começa a violar preceitos fundamentais, como o direito à intimidade. E se ele está colocando câmeras justamente em locais inapropriados, onde a intimidade daquele empregado está mais em voga naquele exato momento, isso viola esses direitos fundamentais e faz com que, indiretamente, o seu contrato de trabalho esteja sendo descumprido. Nessa circunstância, o empregado pode sim pleitear a rescisão indireta, que é justamente a falta grave cometida pelo empregador contra o empregado. Pleiteando a rescisão indireta, ele vai ter o contrato rompido e todos os direitos trabalhistas como se efetivamente tivesse sido dispensado sem justo motivo. Ou seja, ele não vai ter nenhum prejuízo de natureza pecuniária. Tudo certo? A gente vai parar aqui para o nosso intervalo. Logo em seguida a gente continua com as outras perguntas. Continuando com as nossas perguntas do Saber Direito Responde, agora nós temos uma pergunta aqui da nossa estudante de Direito e vamos ver qual que é essa pergunta tão complexa. Então, professor, voltando à pergunta da Juliana, eu queria saber se o empregador ele pode ter acesso às mensagens de e-mail do empregado. Se o empregador pode ter acesso às mensagens de e-mail só se for e-mail corporativo. Se for e-mail particular, não tem possibilidade. Mas só as mensagens de e-mail é o suficiente para aprovar alguma coisa? As mensagens de e-mail são elementos essenciais tanto para o empregado quanto para o empregador. O empregado pode muito bem utilizar aquelas mensagens que o empregador encaminha para ele para poder fazer prova num processo trabalhista, como, por exemplo, para poder decifrar que aquele empregado tinha férias vencidas e que até hoje ele não pôde usufruir. Ou então que o empregador assediava sexualmente esse empregado, ou então que o empregador assediava moralmente esse empregado, que a pressão era constante. Tudo isso aí serve como sendo uma prova, só que só o e-mail corporativo. O Tribunal Superior do Trabalho ele foi bem claro nesse ponto, não existe mais dúvida e nem celeuma a respeito. O fato é, o e-mail corporativo é de propriedade do empregador. O empregado utiliza esse e-mail como uma ferramenta de trabalho e como ferramenta de trabalho, o empregador tem direito a ter acesso a todo o conteúdo que é tanto recebido quanto enviado. Então não tem nenhum problema, pode sim, inclusive serve como meio de prova. Mas o e-mail privado, ele também pode ser monitorado, digamos assim? O e-mail privado pode ser monitorado? O e-mail privado, normalmente quando nós recebemos uma mensagem específica nesse e-mail privado, essa mensagem ela não fica gravada. Mas qualquer arquivo que nós normalmente viemos a abrir nesse e-mail privado, ele vai abrir e, consequentemente, vai salvar uma cópia dentro no seu arquivo de computador. Se por um acaso o empregador conseguir provar que aquele arquivo que não deveria ter sido recebido e não deveria ter sido aberto, além de ter sido recebido, foi repassado também e foi justamente de um e-mail particular, se ele tiver como provar isso, o empregado pode sofrer as consequências. Só que é uma situação e é um caminho muito longo para se seguir e para poder ser alcançado. Porque tem que ter uma especialização muito grande no ramo de informática e tem que ser uma questão que não caiba discussão. Porque se por um acaso o empregador dispensa um empregado por justa causa em decorrência disso, de um e-mail particular que ele recebeu, que tinha um conteúdo inapropriado e resolveu romper o contrato, a gente tem que lembrar de um ponto essencial, que quando o empregador manda um empregado embora, o ônus, a obrigação de provar
O término dessa relação empregatícia e a justa causa é do empregador. Então o empregado está numa vantagem tremenda, porque ele não precisa provar absolutamente nada em relação a isso, e sim o empregador que mandou o empregado embora. Tanto é assim que eu sempre cito como exemplo da dificuldade que a gente tem de mandar uma empregada doméstica embora. É muito complicado, porque normalmente está só você e ela. E só você e ela, como é que você vai provar? Conseguiu entender? Então é basicamente isso. Entrando na questão do procedimento da empregada, da questão da empregada, qual é o procedimento adotado para dispensar uma empregada doméstica? Qual o procedimento adotado para dispensar uma empregada doméstica? A gente vai então pensar nas duas possibilidades de dispensa. Numa dispensa sem justo motivo, você simplesmente fala, olha, a partir de hoje, estou te dando aviso prévio, daqui a 30 dias o contrato de trabalho acaba. Seria esse o mais cômodo, mais fácil. Só que esse mais fácil não é o que normalmente a gente consegue visualizar na prática. Na prática, muitas vezes acontece a situação da empregada doméstica cometer uma falta grave e o empregador precisar dispensá-la. E é aqui que reside o grande problema, porque o empregador ele não tem conhecimento jurídico a respeito de como proceder. E como é que a gente deve proceder? Primeiro ponto, o empregador só pode dispensar uma empregada doméstica por justa causa se efetivamente houver prova da conduta faltosa, da falta grave, da justa causa praticada por aquela empregada. Ah, mas eu tenho prova. O meu filho viu. O seu filho não serve de parâmetro porque ele tem interesse em ajudar a mãe a simplesmente se dar bem. Mas o meu vizinho que frequenta a minha casa todos os dias e assiste a novela comigo, também presenciou. O seu vizinho que frequenta sua casa nessas condições, ele é seu amigo. E essa questão da amizade impede com que ele seja testemunha. Até agora você não conseguiu provar absolutamente nada. Então preciso de prova. Como é que a gente hoje tem tentado se resguardar quando se trata do vínculo empregatício doméstico? É simples. Hoje nas televisões, nos jornais, em todos os meios de comunicação, quando se vê uma empregada doméstica sendo dispensada por justa causa, a prova da justa causa está filmada. Então esse é um meio utilizado. Lembrando, voltando a, inclusive numa pergunta que já foi feita, não coloque as câmeras, apesar de ser a sua residência, dentro do quarto dela, onde ela tem a própria intimidade, dentro do banheiro dela, onde ela tem a própria intimidade, porque senão acaba que tem uma violação ao direito e, consequentemente, isso acarreta um dano moral. Mas é possível e tem algum procedimento? Procedimento não tem, mas a gente tem que observar requisitos essenciais. Saber se efetivamente aquilo que ela cometeu é uma falta grave, dentro de uma razoabilidade, e saber se efetivamente tem prova para demonstrar que aquela falta cometida é uma falta passível de dispensar esse empregado e romper o contrato por justa causa. Fora isso, é tudo dentro da normalidade. Professor, existe proibição na lei de relação afetiva amorosa entre empregador e empregado? Será que existe uma proibição? Essa é uma boa pergunta, né? Algumas lojas de shopping, pelo menos às vezes eu sou instado a dar um parecer, eles falam assim, aqui na nossa loja a gente proíbe namoro, loja de shopping. Essas lojas que vendem roupas normalmente. Aí um dia eu indaguei ao empregador e disse, mas por que é proibido? Ele diz que a probabilidade de um auxiliar o outro em condutas reprováveis pela empresa é altíssima. Então, uma política da empresa que está sendo adotada. Não é que existe uma proibição. O que você não pode fazer, a lei não proíbe. Mas o que você não pode fazer é trazer essa relação pessoal que existe entre empregado e um outro empregado, ou até mesmo o empregado e o empregador, para dentro do estabelecimento, para dentro da prestação de serviço. A isso aí você vai encontrar uma resistência muito forte da doutrina que a gente vai chamar de mau procedimento. Isso não é um procedimento que se espera de uma pessoa de senso comum. Então você tem que saber muito bem separar a relação pessoal da relação profissional. Não tem nenhuma proibição na letra da lei. Se alguma empresa trouxer isso como sendo condição, a gente pode até questionar acerca da nulidade desse dispositivo ou dessa cláusula. Tudo certo? Professor, o empregado que participa de happy hour com o empregador, ele pode ser demitido? Se ele pode ser demitido, o empregado foi participar de um happy hour com o empregador. Se ele participou desse happy hour, normalmente, a gente vê no happy hour, principalmente numa cesta de feijoada, ou então principalmente num café da manhã, ou então, dependendo do horário, uma cervejinha, uma caipirinha, que normalmente combina na sexta-feira, e o empregador costumeiramente faz isso.
Já fiz muito isso, já levei muito advogado lá do meu escritório para poder ir almoçar, então ia almoçar todo mundo e no final das contas falava, e aí doutor, eu posso tomar uma cerveja? E muitas vezes eu já falei, não tem nenhum problema, uma tulipa de cerveja não vai afetar o trabalho, não vai prejudicar na prestação de serviço, pelo menos na minha empresa, principalmente que a gente trabalha muito com prazo e não tinha prazo a ser cumprido. O que eu não posso fazer é simplesmente autorizar o empregado a fazer isso, o empregado beber, ter, em tese, uma embriaguez e levar essa embriaguez para dentro do estabelecimento. E, no final das contas, eu me valer da própria torpeza, já que eu autorizei, para poder mandar esse empregado embora. Então, posso ou não posso? Se eu autorizei, eu não posso. Senão, eu estou valendo da própria torpeza. Isso seria injusto com o trabalhador. Agora, se simplesmente eu não autorizei e esse empregado tem o hábito de toda sexta-feira ir almoçar com um colega e tomar 1, 2, 3 cervejas, tomar uma vodka, tomar alguma bebida, e ir prestar o serviço logo em seguida, pós-almoço, isso pode vir a afetar a prestação de serviço e, consequentemente, ele pode ser dispensado por justa causa. Eu me recordo que, na sexta-feira, eu fui almoçar num restaurante e estava tendo prestação de serviço normal. E quando eu estava no restaurante, eu vi muitos empregados de diversas empresas com crachá, com camiseta, com uniforme. E na mesma hora que eu estava ali pedindo o meu prato para eu poder almoçar, eu estava apontando o dedo assim para eles e pensando comigo. Aquele vai ser dispensado por justa causa, aquele por justa causa, aquele por justa causa. Por quê? Todos estavam bebendo. Então a embriaguez em serviço não é simplesmente beber dentro do serviço. É beber fora do serviço ou dentro e que essa bebedeira ou essa embriaguez tenha repercussão diretamente dentro do trabalho, o que pode acarretar na justa causa. Então é plenamente possível? Depende da situação. Se o empregador convida, mas não autoriza o empregado beber e mesmo assim ele insiste, ele está correndo o risco de ser dispensado por justa causa. Se não, aí a gente não vai ter nenhum problema, já que o empregador consentiu e perdoou o trabalhador quando ele simplesmente utilizou da bebida alcoólica. Ok? Certo. Como o trabalhador temporário pode reivindicar se for demitido? Como é que o trabalhador temporário pode reivindicar se ele for demitido? O trabalhador temporário ele é regido por uma lei específica. É a Lei 6.019 de 1974. Lá vai disciplinar que esse trabalhador só pode prestar serviço por no máximo 3 meses para um mesmo tomador de serviço. Então ele não pode ficar no mesmo tomador de serviço por período superior a isso. O detalhe é que funciona basicamente assim. Existe uma empresa que precisa de mão de obra de trabalho temporário. Essa empresa não pode contratar diretamente o trabalhador temporário. Então, essa empresa vai contratar uma empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário é responsável por colocar trabalhadores temporários no mercado para poder atender essa necessidade. Então, eu tenho uma empresa com outra empresa. E aí, por fim, eu venho e tenho o trabalhador temporário. Esse trabalhador temporário vai prestar serviço lá em cima, para aquela empresa que tinha necessidade, para aquela empresa que tinha uma demanda extraordinária de serviço. Vai prestar serviço, mas espera aí, tem algum empregador direto? Ele é empregado dessa empresa que está se aproveitando da mão de obra ou daquela que dispõe da prestação de serviço dele? Quem é que pode mandar esse empregado embora por justa causa? E ele pode ou não pode ser demandado? Ele pode ou não pode ser dispensado? Pode. Tanto ele pode ser dispensado por quem aproveita da mão de obra dele, quanto por aquela empresa que efetivamente dispõe a mão de obra dele no mercado específico de atuação. Então não tem nenhum problema. Tanto a empresa que a gente denomina de tomadora de serviço ou cliente, quanto aquela empresa que emprega a força de trabalho, que é a prestadora de serviço, pode romper o contrato de trabalho desse empregado por justa causa. Certo? Aqui nós encerramos a nossa participação no Saber Direito. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Eu quero falar para todos os telespectadores que isso é de grande relevância. O direito do trabalho é um direito social, é um direito de participação do trabalhador e que muitas vezes o direito dele é violado por falta de conhecimento. Quando a gente fala de extinção do contrato de trabalho, que foi o tema abordado, que eu senti que era um tema de maior relevância pela dificuldade que o empregado tem no dia a dia de tratar esse assunto, de saber quais são os direitos, não foi à toa. Foi justamente para poder alertar tanto o trabalhador quanto o empregador acerca da necessidade de conhecer um pouco mais do direito, de conhecer um pouco mais de como é que é feita essa rescisão do contrato de trabalho, seja com ou sem justa causa. Então essas 5 aulas eu acredito que venha a tentar,
de uma forma ou de outra, contribuir com qualquer pessoa que precise saber um pouquinho mais do direito do trabalho, seja no concurso público, seja na faculdade, seja no dia a dia, seja com a sua própria vida, seja com uma empregada que você tem ou com um empregado que você tem, ou você até mesmo na qualidade de empregador. Agradeço muito e sucesso a todos. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br.